Aleluia. Confesso que já estava preocupado desde terça-feira, quando vi meu nome aqui na escala de hoje. Glória a Deus. E hoje fiquei muito mais. Confesso que deu vontade de eu voltar do púlpito, pastor. Porque o Rodrigo entrou na minha mensagem. Eu não sei o que Deus quer fazer aqui hoje, mas é também sobre Davi que eu vou pregar. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia dá várias linhas de mensagem e a nossa direção não é do homem, sim de Deus. Quando nós arquitetamos ou fazemos um esboço, preparamos uma mensagem, a nossa intenção principal, ou toda intenção, é que Deus se manifeste sobre a igreja usando a mensagem. E nós estamos aqui, e eu quero que os irmãos leiam mais uma vez Samuel capítulo 16, verso 1. Como eu já disse, a mesma mensagem. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Glória a Deus. Meus irmãos, para mim, esta mensagem é muito importante e traz muito aprendizado para a minha pessoa quando eu me deparo com uma vasta história tratando, diferente dos outros irmãos, tratando de Davi. A primeiro passo nós vemos e ouvimos pessoas pregando e ensinando a respeito do personagem Davi, como um homem pequeno, um homem sem explicação foi colocado lá no deserto, por trás das montanhas. E até então algo me preocupava a razão, porque para tudo existe uma resposta, sim ou não? A resposta pode até demorar, mas vai chegar. Glória a Deus. E desde o meu início de fé, eu já estou há 31 anos nesta classe de crente, glória a Deus. E desde o meu início de fé que eu escuto pessoas pregando a respeito de Davi, mas nada me deixava satisfeito a respeito da razão por que Davi era considerado ou tratado pela sua família, visto que seus irmãos se diferenciavam. A Bíblia, a história vai nos dizer que os 3 mais velhos acompanhavam no reinado de Saul, no exército de Saul. Não conta muita história dos outros, mas depois pula para o último, o 7º, tem tradução, ou seja, tem alguns pregadores que dizem o 8º. Glória a Deus, mas existe também uma história aí para ser explicada, detalhada sobre esse entre 7 e 8. Mas o que me chama a atenção é o porquê que Davi, ele carrega dentro de si um sentimento de dor. Diga comigo, dor. Glória a Deus. Eu não sei se aqui tem Davi hoje, porque 2 mensagens. Mas a Bíblia nos diz que no Salmo 51, a Bíblia vai trazer que ele faz uma oração no Salmo 51, a respeito do seu pecado, quando ele peca com Betseba, quando ele mata Urias. Mas a Bíblia, no versículo 5 do capítulo 51, Davi vai alfinetar na sua oração
sentimentos lá da sua infância. Pode ler a Bíblia, versículo 51. Ele vai trazer culpa, sentimento de culpa, sentimento de falta de explicação para o seu sofrimento. Quando ele diz: em pecado me concedeu a minha mãe. Glória a Deus. Pastor, eu fui pesquisar sobre isso. E uma coisa que eu tive dificuldade de encontrar foi quem era a mãe de Davi. A Bíblia não traz menção sobre o seu nome. Mas a história vai trazer que o único livro que traz menção, que faz menção da mãe de Davi, foi absolutamente os Talmudes da Babilônia, ou seja, o babilônico. E isso me trouxe curiosidade ainda mais quando eu descubro que Davi, ou seja, que Jessé, diferente de alguns outros homens da Bíblia, apesar da poligamia ser liberada na época, a Bíblia diz que Jessé, ele fez filhos com uma única mulher. Apesar de tantas que ele teve. E a Bíblia diz que esta mulher, ou seja, a história diz, os Talmudes vai dizer que a história, que esta mulher, a mãe de Davi, como de tantos outros, glória a Deus. O nome dela era Nitzavete. Louvado seja Deus. Mas a história vai dizer que um dado momento da história de Jessé, na vida de Jessé, Jessé resolve a tomar um novo caminho para a sua vida, quando ele começa a repensar na sua geração. E aí ele descobre que ele era da geração de... Glória a Deus. Da geração de Ruth. Ele era neto de Ruth com Boaz. E aí a história vai nos dizer que ele se preocupa, porque Ruth era moabita. E depois, e apesar dele ser tantos anos casado e pai de tantos filhos, ele resolve deixar Nitzavete. Glória a Deus. E a história vai dizer que a razão dele deixar Nitzavete era absolutamente ou simplesmente porque ela era judia. E a história vai dizer que um dia ele resolve deitar-se com uma escrava de Nitzavete. E pelo dia ele faz o tratado, o acerto combinado. Mas a história diz que Nitzavete era muito amiga dessa escrava por nome Rava. E sendo amiga e conhecendo os desejos da sua senhora, Rava não achou com condições de trair a sua confiança. E fez um tramado às duas. Rava chega para Nitzavete e diz: não vou te trair, eu não consigo. Mas vamos fazer um acordo. Sem que Jessé saiba. Na hora de deitar, você deita no meu lugar. E ele vai praticar o ato sexual com você, achando que é comigo. E assim foi feito. E a história diz que Nitzavete engravida. E na proporção em que a sua gestação vai aumentando, a sua barriga vai crescendo, Jessé começa a olhar diferente, pois ele não sabia que tinha deitado com ela, com Nitzavete, achava que era com Rava.
Na proporção em que a barriga vai crescendo, Jessé e seus filhos começam a olhar indiferente. E pela lei na época era aquela que fosse pega em adultério seria apedrejada. Seria morta. E a história vai dizer que um certo momento Jessé chama Nit-Zevete. Aí resolve fazer um acordo e diz: eu vou perdoar o teu pecado. Eu vou perdoar a tua traição. Mas com uma certa condição, esse menino que vai nascer, ele vai ser tratado como menor, sem direitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo. Esse menino que vai nascer, ele vai ser tratado como um menor, sem direitos. Glória a Deus. Eu acredito que Jessé chama ela olho a olho e diz: preste atenção. Ele vai ser criado sem direitos e vai ser tratado como trabalhador, como funcionário. Glória a Deus. A história diz que ao passar dos dias, Davi nasce, começa a se desenvolver, cresce, chega à sua adolescência, quando Jessé manda começar a trabalhar, vai tomar conta das ovelhas, vai para trás dos montes. Glória a Deus. Isso nós vemos na leitura em que o Rodrigo lê, que quando Samuel apresenta-se para ele, para fazer a separação, a unção, a mensagem é: cadê? Reúne todos os teus filhos, mas a segunda ordem só são esses. Não falou mais sobre filhos, porque se falasse sobre filhos, Jessé tinha convicção que Davi não seria seu, então mais uma vez não traria. Mas quando falou só são esses os da casa, Jessé se acha na condição de trazer à presença de Samuel também Davi. Glória a Deus. A história vai dizer que Davi começa a se lamentar, pois ele começa a despertar seus sentimentos. E começa a se perguntar: por que eu sou tratado assim? Glória a Deus. Ele foi incumbido, irmãos, de duas missões. A primeira missão era levar comida, levar alimento para os soldados, 3 irmãos mais velhos, que estavam no exército. E quando voltava, ia diretamente para trás das muralhas, toma conta das ovelhas. A história vai dizer que ele começou pensando e se lamentando: por que eu sou criado assim? Glória a Deus. Certamente Deus quer falar com alguém aqui. Glória a Deus. E uma das questões que eu mais gostei foi que ele procurou algo para se abraçar. Glória a Deus. E pastor, ele procurou abraçar algo que pudesse conversar. Ele não podia conversar com seus irmãos, porque era tratado no escanteio. Ele não podia conversar com seus pais, porque era tido não como filho. Com o seu pai, só sua mãe. Imagine você no lugar da mãe. E não poder revelar. A história diz que todos os dias ela apelava para Deus: Deus, um dia o Senhor vai usar um profeta para revelar isso. Um dia o Senhor vai usar um profeta para revelar isso. Pense no sofrimento da mãe com a dor do filho. Pastor, o que me chamou muita atenção foi que ele abraçou uma harpa.
e procurou aprender a tocar sozinho. Procurou tocar sozinho lá no deserto, por trás das ovelhas. Enquanto as ovelhas estavam pastando, ele estava. Como é que toca isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está aqui, irmãos. Como é que toca isso? Mas Deus não deixa os seus. Enquanto as coisas são escondidas, aparecerá um Deus para revelar. Aparecerá um profeta para revelar, para ensinar, para moldar. A história diz que Davi começa sozinho. E todos os dias ele chorava e cantava lá no deserto. Quando ele começava a tocar sua harpa, ele não se contia suas lágrimas, porque muitos sentimentos estavam na sua mente, sem explicação. Ele tocava a sua harpa, apelava a Deus e começava a chorar, fazia música, cantava e tocava, cantava e tocava, cantava e tocava. A história vai dizer que depois do deserto, ele começou, quando ele já estava tocando bem, ele começou a tocar em casa. Glória a Deus. E a história diz que quando a sua casa estava mais em guerra, ele ia pegar a harpa sozinho, se sentava lá e começava. E a casa de Davi se acalmava quando Davi tocava. Todas as vezes que a casa estava em guerra, ele pegava a harpa e a casa se acalmava. E aí começou a divulgação. A Bíblia vai dizer no capítulo de 1 Samuel, versículo 16, que quando o rei está perturbado, no versículo 14, chega o anúncio de que existe alguém que toca uma harpa bem. E é cheio de Deus. A história vai dizer que Saul chama Samuel, ou seja, chama a Davi, manda chamar. E a Bíblia diz que é quando Davi chega com a sua harpa, que começa a dedilhar, pode ler o versículo, a partir do versículo 14 do 1 Samuel capítulo 16, que ele começa a dedilhar a sua harpa, os espíritos iriam embora, saíam, fugiam, e Saul recebia alívio da sua perturbação. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi chega aos seus 15 anos, Deus aí faz a sua unção. A primeira unção que Davi foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido aos 15, entre 15 a 17. Ele foi ungido a 18 e foi ungido a 37. Glória a Deus. A primeira unção aos 15, entre 15 a 17 por Samuel, esta que está no capítulo 16. A segunda unção ele foi ungido como povo, pelo povo, como rei de Judá. Está escrito em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, em Hebron. E a terceira unção ele foi ungido pelos anciãos, como rei de Israel, 2 Samuel capítulo 5 e versículo 3. Mas a história vai dizer que um dia Deus resolve atender a oração tanto de Davi quanto da sua mãe. E aí acontece a sua primeira unção, como o pastor disse aqui. O rejeitado é colocado no meio. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O rejeitado é colocado no meio. E Deus ali começava a revelar para Jessé
que ele estava equivocado com o seu pensamento. Jacó sim era filho e deveria ser tratado como filho. A partir daí, a Bíblia diz que a história de Davi, a história de Jessé, não era tanto divulgada. Através de Davi, a história de Jessé veio uma tona sobre toda a Bíblia. Louvado seja Deus. Eu aprendo, irmãos, que Deus tem resposta para cada um de nós. Não precisa você estar em desespero. Não precisa você estar descontrolado ou descontrolada. Deus continua no controle. No tempo certo, Deus se levantará e dará resposta à tua oração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós esperamos e pedimos e imploramos a Deus por uma resposta imediata, mas a resposta de Deus é simplesmente calado, fica e calado está. E isso perturba demais cada um de nós. Mas se nós aprendermos da Bíblia, porque tudo tem que ter fundamento bíblico, base bíblica. E a Bíblia diz que tudo que foge da palavra é procedência maligna. Preste atenção no que você está passando hoje. Veja se tem fundamento. Aprenda pela palavra. Se tem fundamento, espere. Deus vai se revelar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Um dia eu me preocupei tanto para vender um terreno que eu estava numa fase, eu achava que estava difícil para mim. Eu botei placa, botei anúncio, ofereci quase de graça e ninguém queria. Mas o negócio apertou ainda muito mais. E quando o negócio apertou muito mais, Deus não tinha mais nem placa. Deus manda um comprador diretamente. E eu vendi por um preço bem alto. Glória a Deus. Deus está no controle do seu povo, irmãos. Glória a Deus. O que nós precisamos é aprender da Bíblia, aprender de nós. Aprender de Deus. Aprender da Bíblia para edificar cada vez mais a nossa vida. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.